Fala pessoal, hoje eu quero tratar aqui de um tema importantíssimo para o direito eleitoral, um fato que aconteceu na data de hoje. Estou gravando esse vídeo em 30 de junho de 2023. Estou falando sobre a decisão do TSE que declarou o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, inelegível pelo prazo de 8 anos. Quero trazer algumas dicas fundamentais que podem ser cobradas no seu concurso, caso você esteja se preparando aí para o concurso do TSE unificado. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Christian, sou servidor do TRE da Bahia, sou professor de Direito e neste canal eu venho trazendo algumas informações importantes, dicas relevantes, tudo para otimizar a sua preparação para os concursos públicos. Se você não está inscrito nesse canal ainda, se inscreve, fortalece essa comunidade e venha comigo que eu trago informações extremamente importantes. Fique até o final que com certeza nós teremos deste vídeo ao menos uma questão na sua prova. Vamos lá pessoal, vocês já sabem que o TSE declarou o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, inelegível pelo prazo de 8 anos. Vamos fazer aqui uma análise sobre essa decisão e primeiro eu quero trazer uma análise macro sobre o tema. A gente tem que entender que o direito eleitoral ele tem como uma de suas finalidades especiais a garantia da legitimidade do processo eleitoral. E o direito eleitoral ele é formatado a partir da própria Constituição. Então vamos falar aqui rapidamente da Constituição. A gente sabe que a Constituição Federal ele vai trazer alguns princípios, alguns valores especiais para a garantia de um Estado democrático de direito. Dentro de um Estado democrático de direito, a gente fala, por exemplo, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, princípios esses que estão disciplinados, inclusive, no artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao dizer que tais princípios são aplicáveis à administração pública. A gente vai ter também o artigo 14 da Constituição Federal, trazendo ali os direitos políticos, algumas questões sobre a inelegibilidade. O artigo 14 vai trazer, por exemplo, uma inelegibilidade absoluta do analfabeto, vai trazer a previsão de uma ação de impugnação de mandato eletivo, aliás, inclusive tome nota desta ação de impugnação de mandato eletivo, que é uma ação do âmbito eleitoral previsto expressamente na Constituição Federal. A gente vai trazer um parágrafo 9º deste artigo 14, que diz que o legislador poderá prever outras hipóteses de inelegibilidade com o intuito de prevenir o abuso de poder político, a fraude eleitoral. E ele fala, uma lei complementar tratará desses temas, outras hipóteses de inelegibilidade. E você sabe que lei complementar é essa? Você, se não sabe, tem que saber, porque isso vai cair na sua prova. É a Lei Complementar 64/90. A Lei Complementar 64/90, que depois foi alterada, inclusive, pela Lei Complementar 135/2010, essa 135/2010 é a Lei da Ficha Limpa. A Lei Complementar 64/90 é a lei que trata das inelegibilidades e dentro desta Lei das Inelegibilidades nós vamos ter o artigo 22, que trata da ação de investigação judicial eleitoral. Esta ação de investigação judicial eleitoral, ela pode ser promovida, a legitimidade para ingressar com esta ação é de um partido político, federação, coligação partidária, Ministério Público Eleitoral. No caso concreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um partido político, o PDT, que ingressou com essa ação de investigação judicial eleitoral. E aí, a partir desta ação de investigação judicial eleitoral julgada pelo TSE, eu quero explorar aqui alguns pontos. A quem deve ser direcionada a ação de investigação judicial eleitoral? Veja, se nós estamos falando de uma eleição presidencial, como foi o caso concreto, deve ser direcionada ao Corregedor Geral Eleitoral. O corregedor, que é justamente o ministro do TSE. No caso, foi o ministro Benedito Gonçalves, o relator dessa ação de investigação judicial eleitoral. Foi o primeiro a expor o seu voto, afinal ele relatou a ação, ele conduziu a investigação judicial eleitoral.
Caso estivéssemos diante de uma eleição federal ou estadual, governador, deputado federal, deputado estadual, enfim, aí nós teríamos um corregedor regional eleitoral. Seria, então, no TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Estado específico. E se estivéssemos diante de uma eleição municipal, prefeito, vice-prefeito, vereador, atenção, aí nós teríamos o juiz eleitoral fazendo as vezes de corregedor. Mas não é tecnicamente correto dizer que o juiz está agindo como corregedor. Não, ele é um juiz eleitoral, afinal estamos falando aqui de primeira instância. A gente só fala do corregedor regional nos TREs e do corregedor geral no TSE. Então é a própria Lei Complementar 64/90 que vai dizer que a ação de investigação judicial eleitoral, no caso de uma eleição presidencial, será direcionada ao corregedor geral, ministro do TSE, e obviamente o julgamento será feito pelo Pleno, como nós acompanhamos aí a situação concreta. 7 ministros do TSE votaram e nós tivemos um placar de 5-2 nessa ação de investigação judicial eleitoral. Então, este é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, é a previsão no artigo 22 da Lei Complementar 64/90 e o direcionamento dessa ação ao corregedor geral. Então, lá no TSE, o corregedor foi o relator da ação e todo o plenário votou nessa ação, deu o seu voto e, conforme eu falei, o placar de 5-2. Outras observações que eu quero trazer aqui para vocês. Veja, a partir desta decisão, nós tivemos a condenação do ex-presidente, conforme eu já falei para vocês, de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Esse prazo de 8 anos, pessoal, ele é um prazo estabelecido de forma uniforme em toda a Lei Complementar 64/90. 8 anos contados a partir do pleito. Então, observe. O primeiro turno das eleições em 2022 ocorreu em 2 de outubro de 2022. A declaração de inelegibilidade ela é contada, então, a partir de 2 de outubro de 2022. De 2 de outubro de 2022, nós temos o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inelegível pelo prazo de 8 anos. Então, ele é inelegível até 2 de outubro de 2030. E aí você se questiona, ele poderá concorrer em 2030? Observe, olha que questão interessante. O primeiro turno em 2030, se você olhar no seu calendário, você sabe que as eleições elas ocorrem em primeiro turno, no primeiro domingo de outubro, e em segundo turno, se houver, no último domingo de outubro. O primeiro turno ele acontecerá em 6 de outubro de 2030. Então, por 4 dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá concorrer à presidência, se assim desejar, e se outra condenação, outra circunstância não sobrevier, ele poderá concorrer às eleições, presidente da República, se assim desejar, governador, enfim, por conta de 4 dias, porque ele está inelegível até 2 de outubro de 2030. Por 4 dias, ele poderá concorrer nas eleições de 2030, se assim desejar, e se não sobrevier uma outra situação, uma outra condenação, enfim. Vamos acompanhar. Essa, então, é uma questão importantíssima que a gente tem que atentar para o calendário, para todo o processo eleitoral, para o calendário, a partir de que momento conta essa inelegibilidade, 8 anos a partir do pleito. Então, começa a contar de 2 de outubro de 2022, então até 2 de outubro de 2030 ele está inelegível. Então, pessoal, a ação de investigação judicial eleitoral é uma ação importantíssima. Eu costumo destacar as 2 ações mais importantes do direito eleitoral, a ação de impugnação de mandato letivo, que tem previsão constitucional, e a ação de investigação judicial eleitoral, que tem previsão nessa Lei Complementar 64/90. Ela é importantíssima, você deve ter uma atenção especial para ela, de modo que eu sugiro que você leia com bastante atenção o artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Os 4
artigos principais dessa Lei Complementar 64/90. Artigo 1º, já falei por mais de uma vez que esse artigo 1º é campeão de cobrança nos concursos dos tribunais regionais eleitorais. O artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 22, esses aí são os 4 artigos mais importantes. E uma última observação, mas antes, peço mais uma vez, se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, indique para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo e siga comigo, fortalece essa comunidade. Se você observar aqui, eu venho trazendo diversas dicas sobre direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral. Já fiz um vídeo, inclusive recomendo, fiz um vídeo sobre o caso de Deltan Dallagnol, fazendo uma análise técnica do que foi envolvido ali na perda do mandato, né, do então deputado federal Deltan Dallagnol. Então é importante que você acompanhe esses casos concretos, porque através deles a gente aprende muito. Então, a última observação que eu quero trazer aqui sobre esta situação, esta condenação, é o seguinte, veja, então, ação de investigação judicial eleitoral, condenação pelo TSE, 8 anos, inelegibilidade. Dessa decisão cabe recurso, pronto, aí a gente já entra num tema importantíssimo, que a regra é irrecorribilidade das decisões da Justiça Eleitoral, mas, excepcionalmente, admite-se recurso, a gente vai admitir o recurso no âmbito do próprio TSE, o embargos de declaração, caso estejamos aí diante de uma omissão, diante de uma contradição, é possível o embargo de declaração dentro do próprio TSE. Mas, caso estejamos diante de uma ofensa à Constituição Federal, é possível um recurso ao Supremo Tribunal Federal. No caso de Deltan Dallagnol, a gente observou que houve este recurso ao STF e eu tenho certeza que, neste caso concreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, o advogado muito provavelmente direcionará um recurso também ao STF e a gente tem que aguardar o que é que vai acontecer, que ofensa à Constituição ele irá alegar para que o STF possa ali se debruçar sobre essa matéria. Porque o mérito eleitoral ele está definido, muito bem definido. O ministro Benedito Gonçalves, e aqui eu não vou fazer juízo de valor sobre a decisão dele, mas ele construiu uma decisão muito bem fundamentada, e aí, obviamente, você pode ou não concordar com essa decisão, faz parte do processo, essa discussão, e a gente vai amadurecendo em cima disso. Inclusive, eu quero ouvir o seu comentário aqui. Você concorda com essa decisão do TSE? E, obviamente, eu estou fazendo um questionamento técnico, não é? A gente vai tentar aqui despolitizar a decisão. Quero ouvir comentários técnicos, o que é que você acha dessa decisão do TSE. Então, pessoal, são essas dicas. Obviamente, eu vou trazendo outras dicas aqui sobre este caso e sobre outros casos também, mas a princípio a gente vai ficando por aqui. Você sabe que eu venho trazendo essas dicas ao longo, desde o início desse canal. Este canal está caminhando aqui para 4 meses, né, de canal. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer aqui comentário, a gente interage bastante, porque o objetivo maior é esclarecer as questões para vocês que está aqui nos acompanhando. Eu fico muito feliz com isso, porque você sabe que a minha ideia é estar com você até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.